Olá, alunos do nono ano. Bom, vocês sabem, dia 19 vai voltar às aulas presenciais, né? Então, a escola arrumou essa maneira de nós professores, gravarmos esses vídeos para os alunos que não puderem ir para as aulas presenciais não ficarem sem aula. Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade do nosso estudo de som, né? Que é o capítulo 10 do módulo 4, página 200, estudando o som. Então, som é a matéria de hoje. Estudando estudo de ondas, né, professor? Vamos lá. Em nosso cotidiano, ouvimos sons de diversas fontes, como veículos buzinando, pessoas conversando, aves cantando, entre outros. O som é um tipo de onda que se propaga por meios materiais. Já viu? Propaga por meios materiais, onda mecânica. No ano passado. Som é um tipo de onda mecânica. Aí que tá falando da atividade acima, né? Tem que, não sei se vocês já fizeram isso aí, né? Amarrar um fio com duas latas na ponta, né? Ali no material aqui é copo de iogurte. Ali na foto parece mais latinha, né? Mas tudo bem. Aí eu falar, o som se propaga ali pelo fio e chega lá na outra ponta. É o que está falando aqui na atividade proposta acima, ao falar, suas pregas vocais produzem vibrações e se propagam pelo ar, fazendo vibrar também o fundo do copo. Essa vibração propaga-se pelo barbante, vibrando no fundo do outro copo, e o ar em seu interior até chegar à orelha do colega, que consegue ouvir o que foi dito. Agora observe abaixo um esquema de propagação de onda sonora. Ele está aqui, né? O Pedro, seu Pedro, tocando o seu violão, né? E ali o Vitor olhando, né? Pedro lá. Eu lembro do Chaves, né? Quero ver outra vez seus olhinhos em noites serenas. Pronto, vamos voltar aqui. Ao fazer as cordas do violão vibrarem, Pedro produz uma perturbação, ou seja, faz as moléculas de ar vibrarem próximo às cordas. Essa vibração cria regiões de alta pressão intercaladas em regiões de baixa pressão, formando assim as ondas sonoras. Aí tá aqui, né, a representação aqui nesse pontilhado azul. As ondas sonoras se propagam pelo ar até chegar às orelhas de Vitor. Nessa situação, o meio de propagação é o ar. No ar se propaga, no vácuo não. As ondas sonoras. Mas também pode ser qualquer meio material, como madeira e a corda, né? Foi do exemplo da prática ali no início da página. Então, eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou lendo o livro. Só estou assim, olhando. Então, vamos lá. Página 201. Característica das ondas sonoras. Observe as imagens abaixo. Aqui uma orquestra, né? Um trabalhador com a britadeira e um show de rock. Barcelona. Podemos perceber nas fotografias acima diferentes fontes de sons. Algumas delas são agradáveis, como o canto de uma ave ou de uma orquestra sinfônica, e outros são desagradáveis, como o som de uma buzina ou de uma britadeira. O som tem natureza ondulatória e possui todas as propriedades estudadas anteriormente. Ondulatória, aquele formato de onda que a gente viu na última aula. Vamos conhecer a seguir as propriedades ondulatórias
permitem classificar as ondas sonoras. Vamos começar aqui com a frequência. Frequência das ondas sonoras. Você já viu frequência na aula passada, aprendeu como calcula e tudo mais. Entre as propriedades apresentadas pelas ondas sonoras, sua frequência de oscilação permite classificar o som como grave ou como agudo. As ondas sonoras que são emitidas com baixa frequência são classificadas como sons graves ou baixos. E emitidas com alta frequência são classificadas como sons agudos ou altos, né? Não confundir baixo e alto com volume, tá? Baixo é porque é um som grave e alta porque é um som agudo. Não é porque é baixo porque é um volume baixo ou alto porque é um volume alto. Não. Baixo e alto tem a ver com grave e agudo, respectivamente. Aí tá aqui, né? Duas pessoas, um senhor tocando um baixo, né, que tem um som grave. Quem é músico, né? Eu som pom, 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 lá do baixo. Então, a imitação de baixo foi horrorosa. Mas tudo bem. O som emitido por um baixo acústico é um exemplo de um som grave. Sua frequência de oscilação é menor do que a do som emitido por um violino. Né? Aí tá aqui outro moço tocando violino. Não vou imitar o som do violino. Um som emitido por um violino é um exemplo de um som agudo. Sua frequência de oscilação é maior do que o som emitido por um baixo acústico. Aqui tem no outro livro, né, uma informação da voz, né? A voz do homem e da mulher. O homem normalmente tem uma voz mais grave e uma mulher normalmente tem uma voz mais aguda, né? Normalmente, né? Existe exceções. Então, a frequência da voz do homem é em torno de 100 a 200 Hz e o da mulher é em torno de 200 e 400 Hz. Né? Frequência maior, mais aguda, frequência menor, mais grave. O som mais baixo, mais grave, um som mais alto, mais agudo. Continuando, na página 202. Os seres humanos são capazes de perceber sons em determinadas faixas de frequência. Frequências acima dessa faixa são chamados ultrassons, né? Ultra, alto, né? E abaixo dela, infrações. Infra, para baixo. Algumas espécies de animais possuem especializações que permitem escutar ultrassons, enquanto outras espécies permitem escutar infrações. Está aqui embaixo, nessa essa seta, né? Duas pontas, apontando para cima, frequência maior, som mais alto, e apontando para baixo, frequência menor, som mais baixo. Começando com o morcego. Os morcegos são exemplos de animais que podem escutar ultrassons. Esses animais utilizam essa capacidade para localizar presas e desviar de obstáculos em ambientes escuros. Os morcegos podem escutar frequências de até 110 mil Hz. Frequência alta dessa, né? 110 mil Hz, 110 kHz. O ser humano, nós, é capaz de perceber sons na faixa de frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz. Né? 20 Hz e 20 kHz. Algumas ondas são emitidas fora dessa faixa de frequência, o que as torna imperceptíveis aos receptores de audição do ser humano. Aqui é a nossa faixa de frequência, né? Audível. Então a gente não escuta nem ultrassom, nem infrassom. Lembra aquele apito de cachorro, né? O cachorro consegue escutar uma frequência um pouco maior que a nossa. Solta aquele apito, eles conseguem ouvir, né? E a gente não.
E o elefante, aqui um simpático elefante. Os elefantes são exemplos de animais que escutam infrações. Em seu repertório de comunicação, os animais podem emitir e escutar frequências de aproximadamente 16 Hz. Está aqui, né? A legenda da seta, né? A representação da classificação das ondas em relação à frequência de propagação. Então, a parte de frequência das ondas sonoras, né? Resumindo, frequência mais baixa, som mais grave, frequência mais alta, som mais agudo. Som baixo é sinônimo de som grave, som alto é sinônimo de som agudo. Tá bom? Página 203. Intensidade do som. Agora sim, vamos falar do volume. A intensidade do som está relacionada à energia transportada pela onda sonora. Ela é proporcional à amplitude da onda e se associa ao volume do som produzido. Amplitude, né, a gente viu na aula passada. Está lá na página 198, no início da página, né, na parte de cima, no item 2. A distância entre o eixo de propagação da onda e a crista, ou entre o eixo de propagação e o vale, é chamada amplitude, cuja unidade medida no SI é o metro. Então, um som com maior amplitude tem um volume maior com um som de menor amplitude. Beleza? Continuando aqui no livro. A audição humana é capaz de perceber uma ampla escala de intensidade sonora. Por isso, na prática, para fazer medições de intensidade sonora, é mais conveniente o uso de uma grandeza conhecida como nível sonoro, que é uma relação entre a intensidade mínima perceptível pelo ser humano e a intensidade da fonte sonora que se pretende medir. Isso aí vocês, segundo ano do ensino médio, se tiver estudarem ondas, né? Que no meu ensino médio eu só tive mal e mal calorimetria, termologia, perdão, no segundo ano. Espero que vocês tenham um segundo ano decente e tenham a par de ondas e de termologia. Voltando aqui. A unidade de medida dessa grandeza física é chamada de Bell, dado pela letra B maiúscula, em homenagem ao cientista Alexander Graham Bell. Porém, no cotidiano, o mais comum é utilizar o décimo do Bell, ou decibel. Décimo você também já sabe o que é, né? A gente viu lá no início do ano, lá naquele tabelão. Tá? Aqui observe as imagens que representam o nível sonoro em algumas situações. Então, aqui, o nível sonoro de um show de rock a uma distância de 1 a 2 metros da caixa de som, né? Se você ficar lá no gargarejo, é de 105 a 120 decibéis. Uma vez que eu fui a um show de rock, eu fiquei perto, né? Ali do palco, e no outro dia eu tinha aula, sábado de manhã, eu não consegui ir, porque eu ouvi tá zumbido no ouvido, não vou não. Continuando aqui. O nível sonoro de um cortador de grama é de aproximadamente 107 decibéis. O nível sonoro de um automóvel que está passando a 20 metros de distância é de aproximadamente 70 decibéis. E em uma avenida movimentada, um nível sonoro de 85 decibéis. O nível sonoro de pessoas conversando a uma distância de 1 metro é de aproximadamente 60 decibéis. E de pessoas sussurrando é próximo a 20 decibéis. Aqui, né? Esses níveis de decibéis aqui informados é aproximadamente, né? Isso aqui pode variar. Pronto. Sendo o nível sonoro de um
portador de grama maior do que de duas pessoas conversando, por exemplo, podemos então dizer que as ondas sonoras emitidas pelo portador de grama têm maior intensidade que aquelas emitidas por duas pessoas conversando. E o que faltou aqui, que não tinha no livro, mas faz parte aqui desse assunto, é o timbre. Eu vou apresentar aqui. Vocês devem ter ouvido falar de timbre, né? Você já está apresentando. Aí. O timbre é a qualidade que permite ao ouvido distinguir dois sons de mesma altura, né? Se é da mesma altura, a mesma frequência e a mesma intensidade, emitidos por fontes diferentes. A intensidade é o mesmo nível sonoro, o mesmo volume. Aqui eu botei o exemplo, né? Uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, né? Por exemplo, da nota musical, vamos lá, um músico toca um lá e uma flauta e um outro músico toca um lá e um piano. Você vai conseguir distinguir qual foi o lá da flauta e qual foi o lá do piano pelo timbre, né? Então, essa a função do timbre, né? É distinguir os sons que têm a mesma frequência e a mesma intensidade. Isso dá devido ao formato, tá? da onda. O formato da onda da flauta é diferente do formato da onda do piano. O formato da onda da minha voz, por exemplo, é diferente da sua voz, aí você que está me ouvindo. Vou botar algum aparelho que mostre a onda, né? Foi produzida pela minha voz. Isso a gente falar numa mesma intensidade, numa mesma altura, né? Intensidade é até mais fácil, a altura já tem que ter um trabalho melhor com a voz, né? Então é isso. A aula que vai ser dada vai ser sobre isso, né? Intensidade, né? Que é o volume, né? Quanto maior a amplitude, maior é a intensidade, então mais alto, vou falar alto não, maior é o volume, né, do som. Vamos usar volume, que é alto, vai confundir com o lado da frequência. O timbre, que é o que está aí, é o que pode distinguir, né? Um som de mesma intensidade e mesma frequência. E a frequência da onda é para sons mais agudos, né? Frequência maior, som mais agudo. Frequência menor, som mais grave. Som agudo é sinônimo de som alto, som grave é sinônimo de som baixo. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Finalizar aqui a gravação.